Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai estar revendo alguns conceitos envolvendo vetores. Então, veja, nessa primeira questão, ele diz o seguinte: uma partícula move-se do ponto P1 ao P4 em três deslocamentos vetoriais sucessivos: vetor A, vetor B e vetor D. Então, o vetor de deslocamento D é. Então, veja, se eu observar aqui a imagem, essa imagem aqui, eu vou ter o seguinte, ó, que esse vetor C ele é gerado pela soma vetorial de A, B e D. Wagner, como assim? Quando eu tenho dois vetores, imagine aqui que eu tenho um vetor A e eu tenho um outro vetor. Para eu somar esses dois vetores, eu vou ter que pegar a extremidade desse vetor e juntar com a origem do outro vetor. Por exemplo, o vetor A, eu peguei a extremidade de A, ó, conectei com a origem de B. Depois peguei a extremidade de B, conectei com a origem de D. Depois, para finalizar e encontrar o vetor resultante, a gente vai ter que a soma vetorial de A mais o vetor B mais o vetor D gera vetorialmente o vetor C. Olha que coisa interessante. Algebricamente, a gente tem que, se eu pegar o vetor A e o vetor B e jogar na outro lado da minha equação, eu vou mudar o sinal desse cara. Então, D vai ser igual, vetor D vai ser igual ao vetor C menos o vetor A menos o vetor B. Olha que interessante, se eu tenho um menos aqui na frente, isso me indica que eu posso pegar esses dois números aqui, esse sinalzinho de menos, e colocar ele em evidência. Eu vou ter aqui que C menos A mais B. Olha que interessante. Com isso, a gente chega à conclusão que o vetor D ele pode ser determinado e pode ser escrito como sendo o vetor resultante C menos as outras componentes, os outros vetores componentes da minha expressão. Então, qual dessas alternativas aqui que corresponde a essa resposta? Letra A, ok? Relembrando a regra do polígono, eu vou ter que, para somar dois vetores, eu vou pegar a extremidade do vetor, ou seja, a ponta da seta, e colocar na origem do outro. Depois, para encontrar o vetor resultante, eu só preciso sair da origem desse vetor, desse primeiro vetor, e ir até a extremidade do outro. Lembrando que, quando a gente está fazendo soma vetorial, não importa a ordem dos vetores. Não importa a combinação que eu faço, não importa se eu pegar primeiro o vetor A ou pegar o vetor B, não importa a ordem, o vetor resultante sempre vai ser o mesmo. Okay? Nessa outra questão, a gente vai ter três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Olha que interessante, quando a gente tiver uma malha quadriculada, como está aparecendo nessa questão, a gente vai determinar o módulo do vetor a partir desses quadradozinhos da malha quadriculada. Wagner, o que é a malha quadriculada? É justamente onde está escrito aqui esses vetores, ó. Justamente isso aqui. Então, vejam só. Se eu parar para analisar, eu tenho três vetores aqui nessa malha quadriculada e essa questão diz o seguinte, ó. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadricular apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que o resultante dos vetores tem módulo. Então, ele quer saber o seguinte, ó, quando eu pegar esses três vetores e determinar a partir deles o vetor resultante, qual será o módulo desse vetor resultante? Wagner, como é que eu faço isso? É muito fácil a gente fazer quando eu tenho vetores que têm a mesma direção, ou seja, dois vetores na horizontal ou dois vetores na vertical, ou até mesmo na diagonal. Quando eu tenho vetores que eles têm a mesma direção, eu só vou precisar olhar o sentido. Se eu tenho dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, então eu vou ter que o vetor resultante vai ser dado pela soma algébrica desses dois vetores. Então, vai ter gerar um vetor de mesma direção, mesmo sentido e com um módulo igual à soma do módulo de um mais o módulo de outro. Já quando eu tenho vetores que eles têm direções diferentes, eu vou ter que analisar esses vetores a partir de um plano cartesiano. E é isso que a gente vai fazer nessa questão. Olha que interessante. Primeiro, o vetor A. Vamos começar com ele porque ele está parecendo ser um pouco mais simples. O vetor A, pessoal, se a gente parar para analisar, ele está em qual direção?
está na direção horizontal. Então, a gente vai representar ele aqui no eixo X. Ó. Eu vou ter que A, ele está na horizontal, ok? Qual o módulo de A? Aí que está a grande sacada. Quando eu tenho malha quadriculada, só conto os quadradinhos. Ó. Eu tenho 1, 2, 3. Logo, o módulo de A vai ser igual a 3. E agora, o vetor B e o vetor C. Perceba que o vetor B e o vetor C, eles não têm a mesma direção que o vetor A. Okay? Eles estão na diagonal. Quando tem vetores na diagonal, para ficar mais fácil o nosso cálculo, a gente só precisa pegar esses vetores e representar eles em coordenadas cartesianas. Olha que bacana, o vetor B. Se eu analisar o vetor B, eu posso representar o vetor B pelas componentes. Uma componente aqui na horizontal e outra componente aqui na vertical. O vetor C é a mesma coisa. Eu posso representar ele numa componente na horizontal e outra na vertical. O que quer dizer representar esse vetor em outros vetores componentes? É simples. Se eu tiver um vetor na diagonal, eu posso fazer com que esse vetor ele seja reescrito a partir de outros vetores na direção x e parte dele na direção y. Só isso. Então, olha para cá que interessante. Se isso daqui é verdade, o vetor b na horizontal, ele tem módulo, pessoal, igual a quanto? Olha que interessante. O vetor b na horizontal tem módulo igual a 1. Na vertical também. Mas além do módulo, a gente tem que observar também aqui a direção. O vetor b, a componente dele no eixo y, está para baixo. Isso é importante para a nossa análise. Vamos partir agora para o C. Vamos determinar o módulo desses vetores. O vetor C, na horizontal, ó, tem módulo igual a 2. Na vertical, também tem módulo igual a 2. Quando a gente tiver, agora, vetores escritos na horizontal e na vertical, a gente vai ver e calcular componente por componente, observando, claro, as direções. Então, primeiro a gente vai observar os vetores que estão na direção horizontal, depois na vertical. Então, veja, os vetores que possuem direção na horizontal, ou seja, no eixo x, deixa eu ver se meu rosto não está cobrindo aqui. Não está. Então, veja, os vetores que têm direção no meu eixo x são quem? É o meu ax, ok? Olha, qual é a direção desse vetor A? Ele está indo... Perdão. Qual é o sentido do vetor A? Ele está indo no sentido positivo ou negativo? Está indo no sentido negativo. Então, a gente pode dizer que A é igual a menos 3. Isso aqui é só por base didática. Se eu fosse representar o vetor de fato, eu tinha que também indicar o versor. Vou colocar aqui um I chapéu ou um X chapéu. Mas, para fim de dados, eu não quero que vocês precisem colocar isso aqui, não, tá bom? Qual vetor eu também tenho no x? Eu vou ter aqui, ó, bx, que é a componente b no x, e tem módulo igual a quanto, pessoal? Módulo igual a 1. Está no sentido positivo ou negativo? Está aí no sentido positivo. Então, a gente coloca aqui ele positivo. E o vetor c em x? O vetor c em x, ó, tem módulo igual a 2. Olha que interessante. Se eu somar esses vetores aqui, ó, eu vou ter que vai ter 1 mais 2 é igual a 3. 3 menos 3 é 0. Logo, esses vetores aqui, eles não vão influenciar a minha conta. Vai ser igual a 0. Só sobra quem para a gente fazer essa análise? Só vai sobrar aqui os vetores que estão no meu eixo y. Então, ó, no meu eixo y, eu vou ter o vetor B. Olha, o versor B ele está na direção positiva ou negativa do meu eixo y? Ó, está apontando para baixo. Se está apontando para baixo, é negativo. Vou colocar aqui menos 1. O C na vertical, ele vai ter módulo igual a 2, positivo. Ó, 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. Ou seja, o módulo do vetor resultante, vou chamar aqui de R, ele vai ter direção vertical, vai ter módulo igual a 1 e vai estar no sentido positivo do meu eixo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando eu somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, vai gerar esse vetor R, que tem módulo igual a 1. Alternativa correta, letra A. E pessoal, tranquilo, né? Então,
botar aqui a câmera para mim. Toda vez que eu tiver uma malha quadriculada, eu vou ter que fazer esse procedimento. Eu vou observar os vetores que possuem a mesma direção e os vetores que possuem a mesma direção, eu vou somar e subtrair. Os vetores que estiverem na diagonal, eu posso representar esse vetor que está na diagonal em componentes, no eixo x e no eixo y. Então, eu vou decompor esse vetor, depois eu vou somar e subtrair as componentes dele com os outros vetores que estão ali, levando sempre em consideração os vetores que possuem a mesma direção. Eu vou somar e subtrair os vetores que têm a mesma direção. Wagner, e se eu tiver um vetor, depois que eu somar, parte de um vetor no eixo x e outro no eixo y? Ó, eu vou ter dois vetores perpendiculares. Vetores perpendiculares, eu vou utilizar Pitágoras. Então, depois desse procedimento, se ele tivesse tido dois vetores, um na direção horizontal e outro na vertical, eu iria utilizar o teorema de Pitágoras. Não foi isso, não foi o caso. Vamos agora para outra questão. Vejam essa questão aqui. Ele fala o seguinte, ó, das vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma R, que é a soma de todos esses vetores. Olha que bacana. Se eu analisar aqui, eu vou ter o seguinte, ó, qual é a regra? Tem uma malha quadriculada. Vou considerar que essa malha quadriculada tem uma unidade. E olha que interessante. Na malha quadriculada, a primeira coisa que a gente vai analisar é os vetores que possuem a mesma direção. Olha aí, ó. Quais vetores nessa malha quadriculada apresentam a mesma direção? Se eu olhar um pouco atentamente, eu consigo verificar que o vetor B e o vetor C, eles estão na horizontal. Eles possuem a mesma direção. Ah, Wagner, mas um está apontando para a direita e outro para a esquerda. Sim, eles possuem a mesma direção, porém possuem também sentidos contrários. Então, quando tenho dois vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos, sentidos contrários, eu irei subtrair esses dois caras. Se isso aqui é verdade, eu vou ter que analisar quanto é que é o módulo de C e quanto é o módulo de B. Depois disso, eu vou determinar quanto vai ser o vetor gerado pela operação entre esses dois vetores. Vamos contar aqui, ó. O vetor B tem módulo igual a quanto, pessoal? 1, 2, 3, 4. Tem módulo igual a 4. O vetor C. 1, 2, 3, 4, mas está no sentido negativo. Ó, para simplificar a nossa vida, eu vou colocar logo um menos aqui. Fica menos 4. 4 menos 4, 0. Ou seja, esses dois caras a gente já eliminou da conta. Então, o problema anterior, que tinha 5 vetores, agora só tem 3 vetores. Bacana, né? Então, a gente já excluiu aqui, ó, o vetor C e B. Agora, a gente só tem que se preocupar com o vetor A, o vetor E e o vetor D. Vamos começar com o vetor A. O vetor A, pessoal, ele não está nem na horizontal nem na vertical. Se ele não está nem na vertical nem na horizontal, eu vou ter que reescrever esse vetor nessas componentes, na horizontal e na vertical. Wagner, por que eu faço isso? Porque, gente, é muito mais fácil a gente trabalhar com vetores que estão representados em coordenadas cartesianas, ou seja, no eixo x e no eixo y, e também fica muito mais tranquilo quando a gente tem esse vetor decomposto nessa malha quadriculada. Olha só, se eu pegar esse vetor A e for representar ele no meu eixo x, olha o que acontece. Ele vai ter essa direçãozinha aqui, ó, no meu eixo x. Qual o módulo desse cara? O módulo dele é igual a quanto, pessoal? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, A, no meu eixo x, tem valor numérico igual a 3. Tem módulo igual a 3. Ou seja, meu AX aqui é igual a 3. Ó, e o A no meu eixo y vale quanto? O A no meu eixo y, que é para cá, olha, ele mede 1, 2, 3. 3 também. Então, AY equivale a 3. Pronto. Já fiz a decomposição do vetor A. Falta quem para a gente decompor? O vetor E. Olha para cá. O vetor E, no meu eixo x, ele tem módulo igual a quanto, pessoal? 1, 2, 3. Então, x equivale a 3. Positivo ou negativo? Positivo, porque está no sentido positivo do meu eixo. No eixo x, ele tem módulo igual a 3. E no meu eixo y, 1, 2, 3. 3 também. Só que esse 3 ele vai ser positivo ou negativo quando a gente for fazer os cálculos? Vai ser negativo, porque está no sentido negativo do meu eixo vertical. Olha que interessante. Então, agora, eu tenho todos os vetores aqui representados na horizontal e na vertical. Então, vamos começar com o eixo x.
No eixo x, eu tenho quais vetores no eixo x? Ó? Eu tenho ax, tem módulo igual a 3. Eu tenho o meu EX, que tem módulo igual a 3. Tem mais algum vetor no meu eixo x aqui? Não, porque o C e o E eles já foram embora, porque eles se anularam, ok? Agora vamos ver. E no eixo y, quais vetores eu tenho? No meu eixo y, eu vou ter aqui os seguintes vetores. Ó. Eu vou ter AY, que equivale a quanto, pessoal? 3. Por que 3? Porque está no sentido positivo. O meu EY, que vale menos 3. E eu vou ter aqui o vetor D, que a gente vai incluir agora na conta, que vale quanto, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4. Vale 4. Olha que interessante. O vetor AY e EY, eles têm o mesmo módulo, porém, eles possuem sentidos diferentes. Logo, eu vou subtrair. Esse cara vai anular com esse. Só sobra no meu eixo Y o vetor D. Agora, pessoal, a gente vai ter componentes, vetores no meu eixo X e vetores no meu eixo Y. Olha que interessante. Eu vou ter aqui ó, um vetor, eu vou representar lá por laranja aqui o vetor AX. Eu vou ter outro vetorzinho para cá, de azul que eu vou representar o meu EY. E meu último vetor vai estar na vertical, eu vou representar por essa corzinha aqui, que é um azul. Olha que interessante, pessoal. Se lembra que eu falei a vocês que quando eu for fazer soma vetorial, eu vou pegar a extremidade dos vetores e vou colocar na origem dos outros. Depois eu vou pegar o vetor resultante, ele vai sair da origem do primeiro vetor e vai atingir a extremidade do último vetor. Ou seja, o vetor resultante dessa operação vai sair aqui, ó, desse primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor. Eu vou ter aqui que esse vai ser o vetor resultante. Olha que interessante, pessoal. A gente já viu isso aqui, ó. Que figura geométrica forma aqui? Forma um triângulo retângulo, da qual a hipotenusa é justamente o meu vetor resultante. Ó, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu vou utilizar o quê? Pitágoras. Ou seja, vou chamar aqui de R. O meu vetor resultante, R ao quadrado, vai ser igual a um cateto que eu tenho aqui é 4, 4 ao quadrado, mais esse cateto que está aqui em cima, ó, ele mede quanto, pessoal? 3 mais 3, 6. Então, aqui vai ser 6 ao quadrado. Ou seja, R ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado, 16, mais 6 elevado ao quadrado, 36. Eu vou ter que R vai ser igual a raiz 16 mais 36, 52. Logo, R vai ser igual a raiz de 52. Se vocês quiserem fazer na calculadora, fiquem à vontade. Mas o módulo do vetor resultante é raiz de 52. Ok, pessoal? Tranquila essa questão, né? Qual é a moral da história? Se eu tiver uma malha quadriculada, você vai contar cada quadradozinho desse daqui para descobrir quanto é o módulo de cada vetor, ou seja ele componente ou não. E em seguida, você vai começar a calcular os vetores a partir dos eixos. Ou seja, se eu tiver aqui dois vetores que possuem o mesmo eixo, como o C e o D, eu vou começar por eles. Última questão para a gente finalizar essa parte aqui da aula. Nessa questão, pessoal, eu peço para que vocês façam o seguinte, ó. Os deslocamentos A e B da figura formam um triângulo de 60 graus. Olha que bacana, 60 graus é um ângulo notável. E possui módulos iguais a 8 metros. Calcule os módulos dos deslocamentos A mais B, A menos B e B menos A. E desenhe na figura. Olha que interessante. Quando ele está falando A mais B, é uma soma vetorial. Então, se eu estou trabalhando com vetores, o A menos B não é uma simples subtração. Vou pegar o vetor A e vou somar com o vetor oposto ao vetor B, ou seja, o menos B. Como assim, Wagner? Vamos fazer primeiro a soma dos dois vetores e depois eu faço aí a diferença entre esses dois vetores. Tudo bem? Bom, vamos para a primeira parte. A primeira parte, ele quer que você determine aqui a soma de A mais o vetor B. Olha que interessante. Entre eles eu tenho um ângulo diferente 90 graus. Quando eu tenho um ângulo diferente 90 graus, eu vou utilizar a regra do paralelograma. Eu não sei se vocês se lembram, mas a regra do paralelograma me diz que o vetor resultante, aqui do VR, ao quadrado, é igual a
os seus vetores componentes, cada um elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor vezes o segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Ah, Wagner, essa fórmula é grande. É um pouco, mas quando vocês fazerem algumas questões, essa expressão aqui ela vai ficando cada vez mais fácil, ok? Talvez essa questão não seja cobrada nessa primeira avaliação que a gente vai ter. Talvez. Mas pelo sim, pelo não, estudem. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou encontrar aqui, ó, qual é o vetor resultante de A mais B. Eu sei que A é igual a 8 e B também tem modo igual a 8. Então vai ter o vetor resultante aqui. Primeiro vamos desenhar, né? Se eu pegar esse vetor B, para eu somar esses dois vetores, eu vou pegar a extremidade de um vetor e colocar na origem do outro. Então, se eu pegar aqui o vetor B, deixa eu desenhar aqui uma setinha, vou representar ele aqui em cima. Ó. Então, ó, o vetor B vai aqui para cima. Esse aqui é o vetor B. E o vetor resultante vai sair da origem de A e vai até a extremidade de B. Então, esse daqui ó, é o vetor resultante. Então, a primeira parte a gente já fez, já representou o vetor resultante. Vou chamar esse cara daqui de C, vetor C. Ok? Vamos calcular agora o módulo de C? Ó, entre esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, eu tenho aqui que o ângulo entre eles é diferente de 90 graus. Quando entre esses dois vetores eu tenho um ângulo diferente de 90 graus, eu tenho que utilizar a regra do paralelogramo. Se for 90 graus, eu utilizo Pitágoras. Tranquilo? Então, eu vou ter que o vetor C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno entre eles, que é cosseno de 60. Olha que interessante, pessoal. O cosseno de 60 equivale a 1 meio. Normalmente, os valores de seno e cosseno são ditos na questão. Se for um ângulo notável, alguns autores de questões não colocam. Aí você tem que saber, por uma musiquinha ou alguma coisa do tipo, aquela tabela dos ângulos notáveis. Eu posso colocar para vocês alguma musiquinha e essa tabela para vocês com os valores do seno e cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Mas, de antemão, na prova eu vou estar cobrando de vocês, eu vou estar colocando aí os valores do seno e do cosseno já no enunciado, para vocês não se preocuparem tanto com isso. Bom, eu sei o valor de A? Sei. Sei o valor de B? Sei. Logo, é só substituir nessa expressão e calcular. Olha que massa. Então, C ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes 8 vezes o cosseno de 60, que equivale a 1 meio. Olha que bonito. Esse 2 corta com esse. Então, aqui eu vou ter, ó, 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Coisa bacana, né? Então, isso aqui vai ser, ó, 64 mais 64 mais 64. Eu poderia ter escrevido 3 vezes 64. Bom, quanto é que vale? Deixa eu colocar aqui embaixo. Um C ao quadrado vai ser igual. Esse cara daqui vai ser 192. Ou seja, C vai ser igual a raiz de 192. Ok? Beleza, pessoal? Ó, agora eu vou deixar a letra A e a letra B para vocês lá no Mirtz, para que a aula não fique muito longa. Okay? Eu espero vocês lá.